Bem-vindo, meu aluno, minha aluna, você que me acompanha nesse momento, nessas reflexões profundas e que vão respaldar, vão respingar na nossa própria vida. Nós temos falado muito da fenomenologia, falamos da compreensão, estamos dando os nossos passos aí na compreensão do existencialismo. Fenomenologia é aquela que quer conhecer as coisas de modo mais profundo, ir além da própria materialidade, e ao mesmo tempo existencialismo que coloca a nossa existência como ponto fundamental para a compreensão de vida. E eu trago para vocês então na nossa aula de hoje, o objetivo de nós aprendermos hoje é compreendermos um pouco mais a filosofia do Kierkegaard através dos seus estágios e ao mesmo tempo nós aprendermos também um pouco mais sobre a filosofia do Martin Heidegger. Esses dois filósofos, então, eles nos apresentam alguns conceitos importantes. Mas antes de tudo, vamos pensar. Pergunta aí na tela para vocês. Você se entende como um indivíduo existente ou só mais um no meio de tantos? Pergunta extremamente complexa. Você se vê como alguém, um indivíduo único no mundo ou simplesmente faz parte de um grande rebanho de seres humanos e que tem uma vida já destinada? Voltando ao próprio Kierkegaard, nós precisamos lembrar que o Kierkegaard, então, é essa pessoa que coloca que os seres humanos têm medo daquilo que está no seu interior. Ou seja, são felizes por fora, mas privam a sua existência daquilo que é mais interior a eles. Vejamos. Os desafios da vida que todos nós, eu, você, nós passamos, vão nos colocar diante de 3 estágios. Que estágios são esses, segundo Kierkegaard? Primeiro, estágio estético, de uma pessoa que vive apenas para desfrutar os prazeres da vida. É uma pessoa sem preocupação com moral, com vida futura ou até mesmo com religiosidade. Ou seja, uma pessoa que vive prazeres momentâneos, ou seja, aquela ideia do viver o momento. Só que chega do prazer imediato, chega um certo ponto em que essa consciência ela desperta e ela não começa mais a ver sentido nessa vivência dos momentos, viver o prazer imediato. Existe então um salto para um segundo estágio, que os nossos desafios nos põem, que é o estágio ético. Nesse estágio ético, segundo Kierkegaard, a pessoa ela acaba adotando e assumindo escolhas e modos de viver. No sentido de que nós adotamos determinadas morais que o mundo nos coloca. Ou seja, nós começamos a viver conforme as leis, conforme os valores morais, sejam eles religiosos ou não. Ou seja, nós deixamos de viver em função dos prazeres e dos benefícios. É aqui que entram os planos das instituições, seja o Estado, seja a religiosidade. Mais uma vez a nossa consciência ela dá um salto. Mais uma vez o nosso ser, nós enquanto seres humanos, saltamos e vamos então para outro estágio que para o Kierkegaard é o estágio mais fundamental que existe, é o mais aprimorado, é o mais fundamental para a vida humana, que é o estágio religioso. Nesse estágio então existe abandono de velhos hábitos, ideologias, instituições, e existe um encontro verdadeiro com o transcendente, um encontro com Deus. Não se esqueçam que o próprio Kierkegaard, ele é um filósofo cristão que busca apresentar uma perspectiva cristã do existencialismo. Para o Kierkegaard, então, a existência é um caminho difícil, não é fácil, exige tomada de decisões a cada momento. Ao mesmo tempo, ele vai entender que essa dificuldade ela não é ruim, ela faz bem à vida humana porque nos convida a superar. Veja quantas dificuldades você já passou que fizeram com que você superasse e fosse muito mais além do que aquilo que você imaginava. Ele vai dizer que o desespero é uma ótima oportunidade para que a gente possa mudar, para que a gente possa dar saltos, para que a gente possa aprimorar aquilo que nós chamamos de fé. Aí chegamos então ao Heidegger. O Heidegger, sim, ele é ainda um filósofo existencialista. É claro que a filosofia dele se torna muito mais intensa, um pouco mais pesada e que exige assim um certo cuidado e também uma certa dedicação quase que única para que ele possa ser compreendido. Mas, no fundo, ele vai retomar a ideia de ontologia, a ideia essa que passa lá pelo próprio Aristóteles, ou seja, tentar encontrar o ser das coisas.
Mais uma vez, ele quer fazer aquele processo de tentar entender, interpretar e compreender aqueles elementos mais essenciais, aquilo que é a essência, aquilo que dá origem, aquilo que faz com que a coisa, de fato, ela seja o que é. E é claro que ele vai condicionar essa ideia, a ideia de tempo. Por isso ele vai retornar lá a ideia de origem lá dos gregos, a arqué, vai retornar com a metafísica e vai criar um conceito muito famoso na ideologia, na própria perspectiva do Heidegger. Deem uma olhadinha lá no slide de vocês, quando ele fala Dasein. Dasein é uma palavra que ele criou, é por isso que se torna uma filosofia complexa, em que ele quer colocar aí, que se traduz por ser aí, ou seja, nós somos seres Dasein, seres aí. Ou seja, ele quer retratar com o Dasein o próprio ser humano, mas veja lá, ele vai entender que o Dasein significa que o ser humano ele é lançado no mundo, sem sustentação, sem fundamentação nenhuma, e vive com os outros, é obrigado a viver com os outros, e tendo por companheira a morte. Vamos então clarificar essa ideia. Primeiro, quando ele fala que Dasein é o ser aí, significa que todos nós nascemos em um mundo pré-configurado. Você nasceu no mundo pronto, ele já está pronto, é você que se adapta a esse mundo. Ou seja, você não tem escolha de formular um novo mundo. O nosso mundo já estava pré-configurado antes mesmo de nós chegarmos aqui. E se de fato nós não tivéssemos chegado, se você ou eu não tivesse nascido, ele continuaria sendo pré-configurado. E nesse momento em que nós, além de nós estarmos nesse mundo pré-configurado, nós ainda precisamos conviver com os outros, dos quais nós não escolhemos. Nós não escolhemos a nossa família. Nós nascemos com uma família pronta. Nós não escolhemos, de repente, conviver com os demais seres humanos, nós nascemos para conviver com seres humanos. E, ao mesmo tempo, esse Dasein ainda revela uma outra atitude. Além de nascermos no mundo pronto, pré-configurado, convivemos com a única certeza de nossa vida, a morte. É por isso que ele vai dizer que o Dasein vai dar essa perspectiva de um ser aí, um ser com os outros e um ser para a morte. Essa é a configuração da nossa vida. Esse é o objetivo de nossa vida. E ele vai dizer que essa existência, essa única certeza da morte vai nos colocar diante de uma certeza de uma existência angustiante, nos coloca no vazio. Afinal, se vamos morrer, qual é o sentido de viver? É por isso que o Heidegger vai falar então da necessidade de um reencontro. Como nós nos perdemos, a vida cotidiana, ela acaba nos conduzindo ao afastamento de nós mesmos. Nós acabamos nos distanciando de si. A gente para pensar, a gente não pensa em nós mesmos. A gente está numa vida tão corrida, é o trabalho, é a escola, são as amizades, são as conversas, são as redes sociais. Infelizmente, a gente acaba se distanciando, pensando demais nos outros, pensando no mundo externo e acabamos esquecendo de quem de fato nós somos. É por isso que o Heidegger salienta que é necessário um reencontro. Precisamos nos reencontrar. Infelizmente, ele diz que nós nos perdemos no anonimato quando nós falamos a gente. Quando eu falo nós, quando eu falo a gente, eu coloco todos os seres humanos no mesmo patamar. E a gente esquece que cada um é um indivíduo único, cada um é um ser único. Por isso que nós precisamos desse reencontro para que a gente possa se distinguir dos outros e não ser só mais um que vai vivendo de qualquer forma e assim como se fosse uma boiada passando, vai passando junto. Por isso que o Heidegger fala, é necessário aproveitar essa angústia para que nós possamos encontrar a nós mesmos. Use da angústia, use desse desespero, porque ela vai nos levar a um sentido de uma verdadeira existência. Deixo para a reflexão de vocês. Você já se reencontrou hoje? Quem é você? Você se entende, trago mais uma vez, você se entende como indivíduo existente ou é só mais um no meio de tantos? Agradeço a todos vocês e até a nossa próxima aula.